Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sementes do Pão Diário Kids e nós vamos estar agora com um convidado muito especial, que é o convidado, de repente você já ouviu falar sobre o Alegrim. Alegrim, ele tem um ministério infantil de muitos anos, trabalha já há 18 anos, ministério infantil, e a gente vai ter uma experiência edificante, eu acredito que muito inspiradora para todo mundo que está nos acompanhando. Fique até o final, porque certamente você vai ser muito edificado. Seja muito bem-vindo, Richard. É um privilégio gigante estar junto com vocês, de verdade, é um privilégio poder estar aqui, poder falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida e poder ajudar as pessoas também, né? Legal, legal. Tava conversando aqui com o Richard, antes da gente começar aqui, né, Richard, como a tua trajetória, ela é especial, assim, né? E queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua trajetória artística, antes de entrar aí nesse ministério infantil, como é que é a tua trajetória artística? Você estava comentando, você dança, como é que é essa trajetória aí? Então, eu saí da escola, do colégio, em 2006, eu sou boliviano, dá para perceber pelo sotaque, mas saindo da escola, eu gostava muito de dançar, e gostava muito de dançar música cristã, só que na Bolívia não tinha um ministério de dança moderna, eu não queria fazer balé, não. Aí eu fui procurar uma academia que dançasse música moderna, mas acabou não sendo cristã. Cheguei a ser grande amigo de todos eles. E depois da dança comecei a ser, nos chamaram para formar um elenco de palhaços. E aí a gente começou a fazer apresentações, né? A gente fazia aniversários, eventos, já que a gente dançava e também fazia isso, a gente participou em turnês de música, nos convidaram para dançar também na televisão, tipo Dança dos Famosos, e foi na parte da minha vida que me ajudou a entender que Deus fez a dança. Nesse tempo eu me desviei, né? Me afastei de Deus, eu dançava música do mundo, mas depois Deus tem me chamado de volta, né? Através de todos esses dons e talentos que Ele me deu. Mas cheguei a dançar tipo, em turnês de Michael Jackson, do Imitador Oficial, em shows infantis como Leicitão, Hi-Fi, apresentações de Toy Story. Uau. Vários eventos e shows infantis na Bolívia, né? Uhum. Então tenho dançado muito, a verdade, muito. O último tempo que eu estive na Bolívia, cheguei a utilizar toda a dança em uma escola. Eu era professor de dança moderna cristã em uma escola, onde ensinava as crianças, aos adolescentes, que Deus que criou a dança. O mundo mudou tudo isso, corrompe. Como tantas outras coisas culturais, artísticas, né? E aí eu formei um elenco e fomos participar de um evento que era o maior lá de La Paz, da cidade que eu morava. E competimos contra outras academias não cristãs em um evento, eu utilizando música cristã, na metade da música colocava versículos, tudo evangelizando. Uhum. O primeiro ano ganhamos o terceiro lugar, o segundo ano ganhamos o segundo lugar, e o terceiro ano que participei já não queria ganhar o primeiro, mas não consegui, já vim morar aqui no Brasil. Mas tem sido a base, assim, primeiro antes do Ministério Infantil, eu comecei com dança, né? Dança, fui palhaço, sou palhaço até agora, só que já sem nariz. Palhaço Alegrim. E é isso, né? O Ministério Infantil agora tem utilizado tudo isso para poder falar do amor de Deus para as crianças. Muito bom, muito bom. Antes de continuar, a gente tem um desafio, acho que muito grande, né, Richard, que é como se conectar com as crianças, assim, Sim. né? E a gente combinou aqui no final, né? Você vai dar dicas aí de princípios, como se conectar com as crianças, né? Às vezes a gente tem essa prerrogativa que para se conectar com as crianças a gente precisa ter muitos equipamentos, muita estrutura e tudo isso, mas tem outros jeitos, né, de se conectar com as crianças. Tu não vai falar ainda agora sobre isso, mas a gente vai entregar isso no final, né? Então fique aí conosco até o final para a gente ter essa perspectiva muito legal.
Mas eu acho que uma coisa que também é interessante assim na tua história é que o ministério infantil está muito ligado ao ministério feminino, né, na igreja, assim, Sim. né? A gente vê muitas mulheres ali desenvolvendo esse ministério e muitas vezes é um apelo à igreja, só vem homens também, né? E às vezes vem lá um marido ou outro, veio lá, né, tentando fazer alguma coisa. Por obrigação. Mas como é que é isso para você, assim, esse chamado em relação às crianças? Isso tem a ver com algo da tua vida, da tua história? E como é que tu chega assim no ministério infantil? Como é que isso faz sentido para você ministerialmente falando? Assim? Uhum. Então, eu nasci em um lar cristão e eu participava do ministério infantil como criança. Chegando, quando cumpri os 14 anos, você precisa sair do ministério infantil e precisa ir para os cultos, né? Assistir ao culto. E eu não gostava, eu achava muito chato assistir o pastor, o que ele tinha para falar e demais. A única forma de poder continuar no ministério infantil era servindo no ministério infantil. Ah. Então aí que com 14 anos eu saio do ministério infantil e começo a ser assistente, aquele adolescente que pega as folhas, distribui os lápis de cor e assim vai indo, né? Lógico, nesses anos Deus tem transformado isso. No começo foi mudando ele a forma de ver o ministério infantil, mas desde sempre eu gostava muito de crianças. Eu tenho meu irmão, eu tenho 36 anos, minha irmã tem 34 e tenho um irmão caçula de 26 anos, 10 anos menor. Então eu lembro que sempre cuidava dele, trocava fralda quando ele nasceu. Tipo, eu tinha 10 anos, ajudava já meus pais com ele. E sempre assim, o chamado às crianças era algo muito forte para mim, né? E é verdade, o ministério infantil, ele não tem homens, né? Infelizmente, o mundo está atacando tanto as crianças e agora tirando referência de homem e também tirando a referência de homem no ministério infantil, né? Então é muito importante. E inclusive até a barba que eu utilizo, falam porque você trabalha com crianças não tira a barba e tudo. E é de propósito, para ver que tem homem no ministério infantil que utiliza a barba, que serve as crianças assim, e que as crianças precisam muito de uma referência masculina, né? Porque Deus é um Deus nosso Pai também, né? Então às vezes as crianças têm essa dificuldade já de adultos, de poder, não tendo uma referência de um pai, de um homem, elas como poder chegar perto de Deus, né, se não tiveram essa referência. A gente estava comentando aqui antes que você já está 18 anos aí, né? Aí a gente entrega a tua idade, desde os 14, 18 anos aí que tu tá servindo na área de ministério infantil e tudo mais. Eu imagino que você tem algumas histórias aí, né? Tem. Com crianças, com famílias, né? Vem algo à sua mente, assim, alguma história, algum impacto na vida de alguma criança ou de algum familiar, assim, que te vem à mente, assim, esse sentimento de gratidão que a família tem, né? Porque eu acho que um aspecto bem importante, assim, é que algumas pessoas desprezam a capacidade da criança de tomar uma decisão ao lado de Jesus, assim, né? A criança, alguns adultos veem, não, o ministério infantil é pintar ali alguns desenhos para não atrapalhar os adultos, né? O culto dos adultos. Mas você tem na sua experiência, assim, crianças que tomaram decisão ao lado de Jesus, estão tendo experiências de fé, assim, a partir do teu ensinamento ali criativo, vem algo à sua mente a respeito disso? Tem várias, mas Deus fala sempre comigo com crianças, né? Desde antes de falar uma, por exemplo, como eu voltei para os caminhos de Deus depois de ter me afastado, foi através de uma criança. Deus utilizou uma criança para me puxar para o ministério infantil de novo, porque nessa etapa de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, eu era do mundo, eu dançava no mundo, e chegava domingo e eu ia para o ministério infantil. Então era uma vida errada que eu tinha nesse sentido. Só que numa das apresentações, eu lembro, em uma das apresentações que era Miss 15 anos, convidaram a gente para dançar. E o pessoal era da igreja ou não? Não era da igreja. Era dança do mundo. Era um evento aberto da cidade, onde iam desfilar meninas de 15 anos. Legal. Tipo de beleza, assim. Um evento de beleza, assim. Miss 15 anos, as meninas de 15 anos iam de toda competir. A cidade. Aí a gente dançava em uma e outra apresentação delas, para as meninas trocar roupa, maquiagem e tudo. Só que quando eu dancei uma dessas músicas,
no final da dança, quando acaba a música, assim, tem um segundo de silêncio, e aí o público começa a bater palmas, antes deles começarem a bater palmas, e nesse segundo de vazio, assim, eu estava em cima do cenário, e eu escutei, mamãe, mamãe, olha mãe, meu professor mamãe, mamãe. Quando eu vi embaixo do cenário, na primeira mesa, assim, na fileira de mesas, era toda a família de uma menina da minha igreja, que tinha ido assistir ela, né, torcer por ela, e em nessas mesas, o pessoal da minha igreja que eu conhecia, assim, e a menina que eu dava aula no Ministério Infantil estava falando isso, né. Eu lembro aí, eu saí chorando do palco, e aí eu falei, o que que eu estou falando, o que que estou fazendo para as crianças, né. Qual referência que eu estou mostrando para elas, minha vida estava assim tudo errado nesse momento, até me emociono. Mas aí Deus mudou, aí começou a mudar meu coração e comecei a me afastar do mundo e pensar o que eu podia fazer para o Ministério Infantil com tudo isso que Deus tinha me dado, né? Aí, algo que faço também, utilizo os balões para poder falar com as crianças. E eu fiz uma história, que é a história que até agora é a mais chamativa, que Jesus tira todo medo. Então é uma história relatada durante a apresentação de uns 7 minutos, onde eu tento lutar contra os medos. Aí aparece um monstro, eu acho que um monstro, mas a verdade é a sombra de uma árvore. E aí eu vejo, não é um monstro. Depois pego um balão que é uma cobra, que acho que é uma cobra, e falo, não, é uma cobra, mas é uma mangueira. Então eu tento lutar contra meus medos, mas eu não consigo. E aí eu lembro da Bíblia, e Jesus aparece e ele derrota meus medos, né? Eu entrego meus medos para Jesus. Fazendo essa apresentação, as crianças têm me surpreendido bastante. Tem pais que entraram em contato pelo Instagram. Uma que me marcou mesmo foi uma que o pai veio me falar o domingo depois e falou, o que você fez? O que aconteceu? Porque minha filha, a menina tinha uns 8 anos, mas ela não dormia com a luz escura, ela dormia com a luz, sempre uma luz assim, acesa. E aí diz que depois que ela assistiu a história onde Jesus tira todos os nossos medos, ela não precisou mais dormir com a luz acesa, né? Então ela entendeu que Jesus estava aí junto com ela, que não tinha medo que ganhasse de Jesus. E essas palavras dos pais fazem toda a diferença para o que eu faço, né? Muito bom. E você contou na tua trajetória, você teve esse envolvimento como palhaço. No ministério você continuou com essa perspectiva do palhaço, mas como é que surgiu essa perspectiva dos balões, assim? Porque eu, assim, particularmente, eu acho muito diferente, assim, né? A gente vê muito trabalho com fantoche, no Ministério Infantil, vê, né, teatro de uma maneira geral, né? Mas com balões, né, você faz uns trabalhos muito incríveis, assim, né? E como é que surge essa questão dos balões? Você que foi de curioso, assim, mexendo, você teve alguma influência? Foi, como já era palhaço, tipo, fazia o que todo mundo fazia, dançar, fantoche, malabares e demais. Só que minha irmã, ela ficou grávida e em 2012 era o aniversário do meu sobrinho, o primeiro neto dos meus pais, então ele era a criança mais amada assim, do mundo. E aí chegou o aniversário dele, o nome dele é Matias. Matias ia fazer o primeiro ano dele e fizemos o evento, a festa, tudo, lá em casa. Meus pais moram até agora em uma ex-fábrica de café, onde tem vários galpões, depósitos, e tinha um deles que dava para fazer uma festinha aí, comemorar o aniversário. E eu falei para minha irmã, deixa que eu faça os balões. Eu assisto vídeos no YouTube, facinho, e eu faço a decoração toda. A temática era Toy Story. Eu me empolguei, eu queria fazer cactos, ou um mural com o nome dele, Matias, assim, gigante, os personagens. Eu comprei material para tudo isso, mas não deu certo. Não deu certo. Imagina. Eu virei a noite toda, eu só consegui fazer o nome dele na parede, assim, muito ruim, muito feio. O único que tinha saído bem era um sol grandão, assim, que ia ser pendurado no teto.
E quando eu comecei a pendurar ele estourou. Assim, Ai, foi um Deus. caos. Aí, depois de isso me chamou a atenção. E falei, não, eu gostei dos balões, vou correr atrás disso para dar certo. Aí que eu fui assistir uns cursos de balões redondos normal. E os balões compridos me chamaram a atenção, cachorrinho, espada. Fui assistindo vídeos no YouTube. Só assistindo vídeos que eu fui aprimorando, uma coisa levando a outra. Posso fazer, em vez de espada, uma cruz. E é o Espírito Santo. Ele tem me capacitado assim, de uma forma incrível mesmo, né? Então, eu comecei a utilizar os balões para poder chamar a atenção das crianças. As crianças são elas gostam muito de balões. Então, acho que criatividade, imaginação ajuda bastante para isso. Então, muito bom. Foi assim, né? Richard, conta uma história para nós aí com o balão. Eu vi que você trouxe aí de repente... Então, o que eu tenho aqui uns balões. E algo que eu gosto, antes de ligar aqui, é utilizar a imaginação, estimular a imaginação. Vou ligar aqui. Vamos ver se o Bruno tem boa imaginação. Vamos ver. Se esse balão se mexe assim, o que seria? Uma cobra. Uma minhoca. Uma caneta. Caneta, lápis. Você em casa também pode participar. Um corvo. Pássaro, muito bem. Um arco e flecha. Olha, um espelho de mão. Uma raquete de tênis. Um anjo. Essa aí. Na Bíblia não fala que os anjos são gordos. Olha, uma colher. Então, utilizando a imaginação, a gente pode utilizar as ferramentas que você é bom e adaptar para algo que Deus tem, né, para as crianças. Aqui vai aparecer uma bolinha. Eu preciso que você, Bruno, assopre na conta de 3. E todos os que estão em casa também assoprem junto com o Bruno. 1, 2, 3, sopra. Não, tá fraco, hein? De novo, 2, 3. Aí. Essa bolinha, ela pode aparecer e desaparecer. Com um grito ninja, volta a aparecer. Entra por uma orelha, sai por outra. Ela vai de um lado, vai do outro. A bolinha vai pro bolso, volta do bolso. A bolinha vai pro bolso, volta do bolso. Opa. Acho que a pilha que estragou, acabou. Será que ficou no bolso? Vamos ver. A bolinha ficou no bolso. E essa bolinha em especial, ela tem um nome. O nome dessa bolinha é Jonas. Bruno, você já escutou a história de Jonas? Eu já ouvi falar da história de Jonas. Já. Então, para ele ser Jonas, vamos pôr os olhos. Além de olhos, o que falta, Bruno? Uma boca, eu acho, né? Boca. Mais alguma coisa? Tem um narizinho ali? Nariz, senão não respira e morre. Mais alguma coisa? O cabelo. Cabelo, na Bíblia não fala que ele era careca, então cabelo. Vamos por orelhas. Orelhinhas. E já que falamos de homens, referência masculina, vamos por uma barba também. Então, ele é Jonas. Jonas estava na sua casa. Vamos por aqui na casa, um bolso. Aí, um dia Deus fala com Jonas e fala: Jonas, preciso da tua ajuda. Vamos fazer um pouquinho de barulho aqui. Não precisamos mais do inflador por enquanto. Então, Deus fala assim: Jonas, eu preciso da tua ajuda. Preciso que você viaje para Nínive. Nínive ficava por lá, vamos imaginar. E fala: Jonas, eu preciso que fale com as pessoas de Nínive, porque elas estão cometendo e fazendo pecados, coisas que não gostam a Deus. Fala que não precisam disso, que eu amo elas. Mas Jonas, ele fala: eu não estou nem aí, não. Eu não vou, não gostava deles.
Então, Jonas foge. Só que para fugir, Jonas se esconde. Jonas se esconde e entra ele entra em um barco. O barco começa a navegar em sentido contrário de Nínive. Só que começa uma tempestade. Qual que é o barulho da tempestade? O barco começa a tremer e as pessoas gritavam: socorro, vamos morrer! Mas Jonas estava como, Bruno? Dormindo. Até que as pessoas olharam para Jonas e gritaram: Jonas, acorda! Jonas, acorda! Jonas, acorda! Isso, o Bruno está sendo ótimo assistente. Aí Jonas acordou e falou: pessoal, é minha culpa. Eu desobedeci. Para se salvarem, precisam me jogar fora do barco. As pessoas não queriam, mas tiveram que fazer isso. E Jonas caiu. Pum! Jogaram ele lá na água e ele ficou no mar. Até que lá do fundo do mar apareceu um grande peixe que engoliu Jonas. Jonas ficou dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. Até que ele fez algo que a gente precisa fazer quando desobedece. Pediu perdão a Deus e orou. Falou para ele: Papai do céu, não quero mais ficar dentro desse peixe. Eu desobedeci, me perdoe, me ajude. E algo sério, assim, que eu sempre penso: Deus ouviu a oração de Jonas dentro da barriga de um peixe no fundo do mar. Então Deus ouve tua oração quando você está sozinho em casa. Se você é uma criança e está assistindo, Deus ouve quando você está chorando sozinho na tua cama com vergonha. Deus ouve quando você fala para ele: Papai do céu, estão acontecendo coisas erradas na minha casa, me ajuda. Talvez estão fazendo bullying na escola. Deus ouve todas essas orações. De papai e mamãe também, quando papai e mamãe estão preocupados talvez por pagar todos os boletos da família, que eu sei o que é isso agora, que eu tenho 2 meninas. Então Deus ouviu também a história a oração de Jonas e falou assim para o peixe: falou, peixe, cuspe Jonas e deixa Jonas fora de você. E o peixe cuspiu ele e deixou ele na beira do mar, na praia. O peixe foi embora. Jonas deveria estar tudo babado, sujo, cheirando a peixe, assim, muito sujo. Então ele se limpou. E aí sim, Jonas estava pronto para viajar para Nínive. Ele obedeceu e viajou. E graças a que Jonas obedeceu, as pessoas de Nínive se salvaram. Então essa história é para você saber que precisa obedecer a Deus. Você que tem um chamado para o ministério infantil, já seja utilizando balões ou qualquer outro dom e talento que Ele te deu, é para obedecer e fazer a vontade dEle, né? Uau! Ô Jonas, para você. Obrigado. Fantástico, fantástico. Muito obrigado por essa experiência, né? Eu acho uma coisa interessante, Richard, e é uma experiência que eu tenho tido também assim no ministério, que quando você provoca fazer um ensinamento muito simples para uma criança, em que tem adultos na sala, os adultos são impactados. É verdade. Né? Porque às vezes eu acho que tem muitos adultos que não entendem o que o pastor prega. Sim, né? com certeza. E aí você faz ali um ensinamento muito prático, muito lúdico, relacionado à vida. E quando vê ali os adultos também estão sendo impactados, e com certeza essa história aí sobre a desobediência, arrependimento e a obediência de Jonas é uma experiência incrível para todos nós. Muito obrigado por compartilhar com a gente, certamente é muito especial. E como a gente tinha falado, né, lá no início, eu acho que um grande desafio que nós temos, todos nós que tentamos nos comunicar com crianças, é como a gente pode se conectar com as crianças, né? Então, eu acho que é um desafio, assim, né? Porque quando a gente pensa, eu acho que uma das grandes discussões é a questão geracional. Algumas pessoas falam assim: mas essa geração, tudo é tecnológico, né? Eles estão tudo conectados no celular, e tem o iPad, e televisão. Como é que tu vai controlar, diz os adultos, né? Aquela salinha de crianças e tal, sem essas tecnologias, né? Não tem uma tela, de repente, touch, não sei o quê. Então, assim, Richard, o que você falaria
para alguém que está trabalhando com crianças aí, qual é o maior desafio para a gente se conectar de verdade com as crianças? Sim, então, até Jesus falou de coisas complexas através de histórias simples, parábolas, né? Então, o que a gente precisa ser e falar de uma forma bem simples com a criança, porque ela também não vai entender se você fala de uma forma complexa. E é o que eu aprendi, antes de poder ministrar para a criança, de poder falar de Jesus, você precisa se conectar. Porque a criança, quando se não conhece você, é pior, ela tem vergonha, não está se sentindo segura, quem é você, quem que é tio, o primeiro dia que vão no ministério. Então você precisa se conectar. E Deus tem me mostrado várias formas de poder fazer isso de uma forma rápida. E algumas dicas que eu posso dar para vocês, para quem trabalha como ministério infantil. A primeira é você precisa mostrar para a criança que você é de verdade, que você não vai machucar ela, que ela pode confiar em você. E a primeira dica que eu faço e utilizo sempre é o contato, é o toque. Eu sempre, antes de ministrar, quando já chego, sempre eu vou falando e batendo nas crianças o hi-fi. Toca aqui. E a criança toca aqui. E aí eu vou tocando em todas elas, para elas verem, o tio de verdade, que legal, você está brincando comigo. E outra dica quando faço isso também, eu olho no olho da criança. Então eu sempre me abaixo na altura da criança e aí eu toco aqui. E nesse tempo eu costumo brincar com elas. Eu quero tocar aqui, eu espirro e falo, desculpa. E de novo, e ela começa a brincar e rir. Crianças que têm vergonha e não quiseram bater em mim, por exemplo, no encostar. Elas começam a rir do amiguinho que está fazendo isso. Ele fala, eu. Ou eu começo a brincar e falar, acho que você não é tão forte, não. E começa a brincar, a fazer mais forte. E outro quer competir e faz, não, deixa que eu faço. Então, o toque, assim, o tio de verdade é muito importante, né? Não precisa abraçar, porque no começo a criança não vai deixar um abraço, né? Se não é de confiança. Então, esse toque é muito bom. Mas o mais importante que você tem com a criança e a ferramenta que estava falando para você, Bruno, no começo, né? Por trás de câmeras. Uma criança que tem bastante recurso financeiro, os pais, a família tem bastante recurso financeiro, e uma criança que não tem nenhum recurso financeiro, todas as duas crianças, elas têm imaginação. A imaginação é a principal ferramenta para você poder se conectar com a criança, para você falar de Deus para a criança, contar as histórias da Bíblia para ela. Então, com criatividade e imaginação, você não precisa de mais nada. E tudo isso é através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que mostra, o Espírito Santo que ensina. Ele é o maior interessado para que as crianças possam entender, é nosso ajudador. Então, eu tento e gosto sempre de estimular a criatividade e a imaginação na criança, né? Como você falou, ultimamente, e algo muito triste, é que a tecnologia está já bem com a criança inclusa, né? O celular é grudado, a tela. E isso tira a criatividade, já vem tudo mastigado, prontinho para ela assistir, ver e demais. Então, precisamos estimular a imaginação da criança através de brincar. O brincar que faz essa conexão verdadeira, né? Então, eu posso falar isso, né? Estimule a imaginação, a criatividade das crianças, brinque com elas para se conectar com elas. E uma vez que você ganha o coração dela através da brincadeira, aí sim você pode falar do amor de Jesus. Aí sim essa criança vai prestar atenção em você. Aí sim essa criança vai poder se identificar e falar, o que o tio está falando é de verdade, né? Então, isso que eu utilizo. E também eu coloco umas regras, por dizer assim. Algo que eu sempre faço em todas as apresentações que eu vou, são 3 passos, por exemplo. O primeiro, eu faço que todo mundo estique a mão e coloque e faça a cara com vergonha. Então, todo mundo coloca a cara com vergonha, segurar as mãos, segurar a cara de vergonha e jogar ela fora. E aí falo e fazemos o combinado de todos vamos brincar como amigos. E mandamos a vergonha embora, fora. Outra que eu falo, e que bastante ministério infantil fala, eu gostei disso, que boa dica. Quando você
tem muita criança, 100 crianças em um AEBF ou 20 em uma sala, é muito barulho. E ao invés de você falar, crianças, prestem atenção aqui, silêncio. É uma forma feia de falar a criança que... Sim, tá acostumado na sala de aula, às vezes, né? O professor fica gritando lá. Então, a forma mais fácil que eu tenho para isso, no começo eu explico para elas. Quando o tio vai falar como que faz o barulho do balão quando murcha, e eu vou perguntar, como que faz o barulho do balão quando murcha? E as crianças têm que fazer... Então, automaticamente, as crianças estavam fazendo barulho, assim. Eu falo, como que faz o barulho do balão quando murcha? Que legal. E aí todo mundo já se acalma, e é o que ajuda, assim, a que todos guardem silêncio, assim, precisaram falar, para de falar aí. É uma forma lúdica, legal, né? Legal. Aquele que, aqui no Brasil, que eu conheci, aquele pam, pararam, pam, pam, pam. Quem está me ouvindo, bate na palma. Quem está me ouvindo, bate 2 palmas. Esse também ajuda, né, para poder ter mais controle com as crianças, atenção. Né? Muito bom. Eu acho que aí são dicas práticas, né, sensacionais para quem lida com criança, é fantástico, né? Mas eu quero pegar um gancho do que você disse aí, porque essa questão da tecnologia, do celular, não é só uma questão das crianças. O que a gente vê às vezes no Ministério de Juniores, né, pré-adolescentes, crianças um pouquinho maiores, que elas relatam muito isso. Os meus pais, quando não estão trabalhando, eles estão no celular. Né? Então, acho que um aspecto bem legal que você já tinha falado, e eu acho que pedi para você reforçar isso, a importância deles perceberem um adulto ali no Ministério Infantil que está com toda a atenção para elas, né? Então você está ali, como você falou, olho no olho, isso já gera na criança, né, no coração dela, uma questão de aceitação, de pertencimento, né? Puxa, esse adulto está aqui para nós, né? Ele não está lá fazendo algo 5 minutinhos e depois vai ver o que realmente importa, né? Então, como é que é essa experiência para você, assim, né, de dedicar a atenção e como você vê esse retorno das crianças, né? Se por um lado a gente vê uma fala meio genérica, essas crianças, elas não prestam atenção, essas crianças, né, só querem saber de tecnologia, mas a tua experiência, assim, de, puxa, quando eu dedico esse tempo, essa atenção, né, eu percebo que as crianças vêm junto. Sim. As crianças estão prestando atenção, né? Sim. Do jeito delas, como você falou, tem muita brincadeira, mas quando você termina tudo, você se surpreende com o que elas aprenderam, né? Porque no meio da brincadeira tudo, elas aprenderam aquilo pro coração e marcam elas, né? Sim, precisa os adultos precisamos largar o celular, precisamos prestar atenção, né? Nas crianças, no Ministério Infantil. A criança, em todo lugar, a criança é muito esperta e está olhando tudo que a gente faz e deixa de fazer. Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e outra de 4 meses. E às vezes pelo trabalho, eu na cozinha, por exemplo, antes de almoçar eu estou respondendo uma mensagem e graças a Deus minha esposa, ela está aí, ela sempre cobra isso, fala, não, a gente vai deixar o celular de lado no almoço, vamos almoçar em família, se conectar, o almoço também é muito importante, né, a mesa. E isso tem feito diferença, por exemplo, com minha filha, né, então a gente tem uma conexão muito grande, graças a Deus, desde pequenininha, a gente já olha o que as sementes que estamos fazendo nela, por exemplo, a oração, algo que eu não gostava da minha filha no começo, é que falava, filha, vamos orar. E ela não orava, assim, nem falava, junta as mãos, não orar, tem 1 ano e pouco, ela não... Então eu falava, junta as mãos, e ela não fazia isso, ela já começava a devorar a comida. Mas no começo, com minha esposa, juntávamos as mãos e começávamos a fechar os olhos, orar, e ela viu. Então ela começou a ver isso. Depois de uns dias de insistir, ela já juntava as mãos, depois ela já fechava os olhos, agora ela já ora também. Quando a gente está orando pela comida, acabamos de orar e ela começa a pedir para agradecer pelo avô, pelo tio, então a gente fala, obrigado pelo avô, pelo tio, ela já pede, então a gente precisa ser o exemplo para elas, né, mas prestar atenção em elas. Algo que eu não gosto muito, não gosto assim,
é que os adultos às vezes pensamos que a criança não é uma pessoa humana, assim. Só quando ela ser adulta, depois dos 18 anos, aí sim está valendo que ela pode pensar e demais. Mas está totalmente errado, totalmente Como errado. se a criança não pudesse contribuir com algo assim, né? Porque ela é muito criança ainda. Sim, ela não sabe o que é a vida, ela não tem nem imagina. Mas é tudo o contrário, a criança é muito esperta, ela aprende e aprende olhando e vendo tudo que está ao seu redor. Então, já seja no Ministério Infantil, já seja você como pai, você é o exemplo lá em casa. Quando acontecem brigas, algo que estou aprendendo com minha esposa agora, alguma discussão, né? A gente agora está parando de discutir na frente delas, por exemplo. Então, às vezes custa e demais, mas precisamos fazer isso, né? Porque as crianças estão observando tudo e dá trabalho, às vezes dá. Mas compensa com tudo. Então, a gente precisa ter esse objetivo, né? De ministrar e semear na vida da criança tudo isso. Eu sou exemplo dela, então eu preciso fazer tudo isso para que minha filha seja direcionada, né? Direcionada para Deus, para a palavra, para os ensinamentos. Fantástico. Eu acho que algo que a gente tira disso é a importância de nós ensinarmos as crianças no ambiente de ensino ali na igreja, mas continuar sendo essa inspiração, né, essa referência fora desse contexto também, né? Tá nos corredores da igreja, tá em outros espaços com as crianças, elas perceberem, né, Jesus na nossa vida, e isso vai ensinar muito, né, o coração das crianças. Faz tudo, porque aquela coisa, você pode ser referência e falar de Jesus na igreja ou em algum grupo familiar e demais, e depois o que você está fazendo na rua. Eu tenho muito cuidado, mas muito cuidado agora. E algo que eu estou me tratando ainda é o trânsito, por exemplo. O trânsito é algo que até agora eu luto, assim. E minha esposa sempre fala, você já pensou que se o carro que está te fechando é o pastor da igreja que você já ministrou semana passada? Alguma coisa assim. Então, às vezes é difícil, mas você precisa ter ser honesto, ser verdadeiro com aquilo que você fala e faz, né? Amar as pessoas como Jesus amou na igreja, no ministério infantil, mas também nas ruas, amar na casa, teus filhos, é muito importante. E a referência que nós adultos temos sobre as crianças, adultos que falam, adultos pais, adulto professor, adulto tio, tudo, é muito forte. É o motivo pelo qual eu faço tudo o que eu faço e Deus tem me mostrado, e eu gosto de falar sempre isso, é que todas as pessoas, imagina a pior pessoa do presídio, um assassino, o pior do pior. Um dia essa pessoa foi criança, e quando foi criança não teve alguém que falou, filho, isso está errado, roubar está errado e demais, ou tinha, mas não se importou por essa criança. Então, como na Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar para ela, e ela não se afasta, mas você pode ensinar para o bem ou pode ensinar para o mal. Então, tudo que eu faço é para poder direcionar essa criança para que lá, quando ela seja adulta, ela não se afaste de Deus e continue nos caminhos de Deus, né? Então, a gente precisa dar amor para todas elas. Esse é o objetivo de fazer tudo o que eu faço, porque lá na frente essa criança vai ser o futuro pastor, vai ser professor, vai ser pai, vai ser mãe que vai ter crianças e demais, né? Hoje a gente tem a percepção, quer seguir a Jesus, você frequenta uma escola dominical, né? Como se a fé fosse só um conhecimento, assim, né? Mas Jesus, você quer me seguir, ele convida para andar na vida, né? E ele vai aprendendo, como você bem disse, as parábolas de Jesus, eles estão no contexto da vida. Eles estão ali comendo junto, eles estão numa viagem, eles se deparam com uma situação e Jesus ensina a partir daquilo que eles estão vivendo, né? Isso é muito especial. Temos mais uma prática aí de balão? Temos sim. Compartilha mais uma dica aí para nós. Então, eu trouxe aqui meu amigo que sempre está junto comigo. É Jesus. Eu sempre faço ele para as ministrações e as crianças gostam demais, se identificam. Jesus vai ficar aqui no Pão Diário também.
Mas junto com Jesus, eu tenho aqui uma... Vamos ver o que é isso aqui. Vou deixar... Quer dizer que eu seguro aqui. Jesus. Aqui, ó. Eu tenho... O que é isso, Bruno? Isso acho que é uma lâmpada, Já dei uma dica. Eu falo que é uma azeitona e as crianças aceitonas. Azeitona. É uma lâmpada. É Mateus 5,14. Fala que a gente precisa ser a luz do mundo. Mas essa lâmpada aqui está meio esquisita. Está queimada. E o que acontece? Às vezes nós somos como essa lâmpada queimada. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. Mas às vezes nossos medos... nossos achismos, eu acho que não vou dar certo, eu acho que Deus não quer que eu faça isso, eu acho que esse não é meu chamado e demais, fazem que a gente não cumpra esse objetivo, essa missão que é ser a luz do mundo, né? Mas com Jesus, todos esses medos vão embora. E a gente que tinha achado que a gente não era a luz do mundo, com Jesus... Opa, calma aí. Agora sim, só um pouquinho. Meu pai. Nunca aconteceu isso. Vai, de novo. Então, a gente, com Jesus, é... Eita. A luz do mundo. Ai. A primeira vez que eu estou assim. Então, a gente, com Jesus, é a luz do mundo, né? A gente... precisa levar essa luz para todas as crianças, precisa levar esse amor para as crianças que estão precisando tanto nesse tempo, né? Muito bom, muito bom. Que legal, que legal. E essa ministração você já fez em muitos lugares aí, né? Já fiz, bastante, né? E eu participei de vários lugares, já viajei pelo Brasil, vários pontos aí, conheci o Rio de Janeiro, São Paulo, Sertão do Maranhão. E algo bom dos balões é que eles cabem em uma mochila e vai embora. Teve uma experiência, inclusive na Bolívia, que era uma viagem missionária, onde eu tinha que caminhar 4 horas pelo mato, assim. Nossa! Tipo, de La Paz, que é a cidade onde eu morava, onde os jogadores choram pela altitude, de ônibus em total, fazendo transbordos e demais, dava umas 16 horas de ônibus. Nossa! Chegava no povoado base, da base missionária, e daí tinha que caminhar 4 horas pelo mato, assim. E eu tinha chance de poder levar os balões, só que eu levei uma mala gigante, eu ia ficar uma semana lá. Eu falei, levo ou não levo? Eu falei, eu vou levar. Foi sofrido, mas carreguei nas costas e vai, né? E isso é o bom. Os balões é algo que você pode levar, que depois se enchendo com ar, ele chama atenção, é bem chamativo, né? Então os balões são uma ferramenta bem legal, bem lúdica, que ajuda e chama atenção, e que você pode contar as histórias de Jesus, né? As parábolas, os ensinamentos, a verdade. Muito bom, muito bom. Obrigado, Richard, por esse tempo, pelos ensinamentos, pela inspiração. E nós queremos, nesse momento final, que você, Richard, de repente compartilhasse aí um encorajamento, né, para quem está nesse ministério infantil, com as crianças, né? Uma palavra aí de ânimo, né, para continuar firme nesse ministério, investindo na vida das crianças, porque vale a pena, né? Investir na vida das crianças. Compartilha aí uma palavra para quem está nos ouvindo. Então, eu queria falar para você que às vezes acha que não dá certo, que com o que você sabe fazer, nenhuma pessoa pode conhecer de Deus. Se você é bom fazendo crochê, se você é bom fazendo dobradura, se você é bom com o que seja que Deus colocou nas tuas mãos, é praticamente suficiente para você falar do amor de Jesus. Não precisa de mais nada. O Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo é quem está aí para nos ajudar. Ao que eu falo, sim, se eu posso ser o mestre dos balões, mas se tudo que eu faço, se nada de tudo isso aqui vai levar uma criança, uma pessoa até Jesus, não serve de nada, é puro lixo. Então, tudo que você faça
faça para poder ser a luz do mundo, apresentar Jesus na vida das crianças e das pessoas adultas também. E o principal ajudador nosso que a gente esquece é o Espírito Santo. Temos Jesus junto conosco e é suficiente. Algo que eu falo para todas as pessoas, eu sendo adulto me cobro isso também. E existe uma frase que eu escutei que é: seja o adulto que você precisou quando foi criança. Todos nós, quando fomos crianças, passamos por várias dificuldades, medos e problemas. E a gente poderia ter... a gente gostaria de ter tido um adulto que falasse: cara, vai na frente, esse medo vai passar, você consegue, você pode. E agora você é esse adulto que pode mudar a vida de uma criança. Então, seja esse adulto que você precisou quando foi criança. Ajude, fale do amor de Jesus para elas. Que as crianças estão precisando e precisando muito. Mais ainda nesse tempo que as crianças estão sendo muito atacadas, estão querendo tirar a identidade delas, estão querendo confundir elas com tanto lixo. Mas nós temos a verdade, nós temos o amor que tira todo medo. Jesus está para elas. Jesus quer utilizar também você para ser essa luz e mudar a vida. Mudar na vida de uma criança já valeu tudo, né? Muito bom, esse foi o podcast Sementes do Pão Diário Kids. Eu espero que tenha sido abençoador para você, inspirador para o seu ministério. A gente vai continuar aí, não perca nenhum podcast que certamente vai abençoar a sua vida. Muito obrigado, Richard, mais uma vez, por você estar conosco aí. Deus abençoe. Continuamos essa jornada de ministério aí. Até uma próxima. Um privilégio.